Olá, eu sou Alex Goldner, seja muito bem-vindo a mais um programa Axios Brasil. No programa de hoje temos um convidado muito especial, o líder e fundador do Ministério Sozoi. Com vocês, Thiago Miranda. O que significa Sozoi, para quem não sabe? Bom, primeiramente quero externar minha gratidão, né, por estar aqui nesse tempo, creio que um tempo de crescimento e muita edificação. Sozoi é uma jogada de marketing celestial, né? O nome realmente foi uma inspiração através de duas palavras do original grego, que sozo, que significa cura, libertação e salvação, e zoe, a vida de Deus. E aí juntamos, né, as duas palavras e nasceu aí Sozoi. Né? E é interessante que todo mundo fica perguntando, né? O que significa esse nome? Isso é nome de uma igreja? E aí já começa realmente ali o processo de construção, né, da cultura do reino a partir desses princípios. Muito legal. O programa de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o sucesso que não machuca. Quando a gente olha as pessoas hoje procurando sucesso, geralmente eles estão associando a finanças. Certo. E nessa questão de finanças, muita gente tem se arrebentado, perdendo saúde, perdendo família, e se a gente for falar de algo mais profundo, perdendo propósito de vida, propósito divino. Como que a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Primeiro a gente precisa partir de um ponto aqui de construção de entendimento, porque a pior coisa é você ter sucesso, né, em uma posição que Deus não te estabeleceu. Sim, verdade. E sucesso à luz da palavra, ele está atrelado à nossa obediência e submissão à vontade do Pai. Então, o primeiro ponto para o sucesso está na nossa preparação, discernir a vontade do Pai e nos movermos para que essa realidade se cumpra em nós. Tem uma passagem bíblica que diz em Filipenses 2:13, que é Ele que opera em vós tanto querer quanto realizar. Então, duas coisas acontecem, né, na nossa jornada com Deus. Nós temos a convicção no nosso interior, uma chama ardente que queima no nosso peito, para construir algo. Né? E tudo aquilo que vem da parte do Pai para nós é algo que é duradouro, é algo que é permanente. Em meio às adversidades, nós vamos conseguir priorizar, nós vamos conseguir realmente ali nos envolvermos de uma forma em que não há cansaço, mas que há ganho de produtividade. A gente pode dizer que no popular é tipo cada um no seu quadrado, ou cada macaco no seu galho, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É discernir essa operação de Deus no nosso coração, que traz convicção, e tudo aquilo que Deus vai testificar no nosso homem interior traz paz. Né? E esse é o ponto. Não anula os desafios, não anula as adversidades, mas, sobretudo, né, termos a consciência daquilo que Ele nos chamou para ser e realizar, nos permite crescer em meio às adversidades, né, permanecer até o fim e gerar frutos duradouros. Você falou de permanecer até o fim, eu estou lembrando aqui dois personagens bíblicos que a gente pode muito bem trazer para o contexto empresarial, Moisés e Josué. Se em algum momento, fora do tempo previsto por Deus, Josué quisesse ser o dono da empresa ou do ministério, teria feito uma bagunça enorme. E aí está falando de temor de Deus, né? De obediência. Por um longo período, 40 anos aproximadamente, a gente tem Deus como dono daquela empresa e Josué é o empregado. E hoje a gente, às vezes, nessa vontade, essa coisa de querer progredir, de ser, né? Muita gente não quer mais ser CLT, quer ser o cara ali que é o PJ. Como é que seria Josué fugindo, pedindo demissão e abrindo a própria empresa, o próprio ministério? O Moisés Incorporation, por exemplo. Bom, aprofunda mais aí para a gente nortear isso melhor. A gente tem Moisés ali liderando. Deus chamou Moisés. Certo. Moisés estava na dele lá quietinho. E aí Deus tira do palácio, tem aquele processo todo, ele vai para o deserto, tem um encontro, né, vê a sarça ardente, ouve aquela voz e se apresenta. E Deus começa a usar Moisés. E como a gente falou no outro episódio, até ali Deus chama ele de libertador. Ele não tinha se liberto nem dele mesmo. Então começa às vezes nem com um, começa com zero. Nem ele viu aquilo, né? E aí o próprio Deus vai e fala, e vamos colocar em termos empresariais. Não, eu tenho uma empresa para você começar. Porque libertador, às vezes a gente fica
vendo no contexto religioso, a gente acha que é só coisa para pastor, para profeta, para Sim, apóstolo, que vai libertar pessoas às vezes de demônios, de vícios. Mas às vezes, no caso de Moisés, ele libertou muita gente de uma escravidão, que eles estavam tão acostumados que o texto mais à frente vai dizer que eles sentiam saudades das cebolas do Egito. E aí, se esse Josué, que hoje talvez é o cara que trabalha para você, se ele se antecipa, ou se ele não quer estar debaixo da administração de Moisés, ele colocaria tudo a perder. Eu chamaria isso de ansiedade. Como que hoje, quem está assistindo a gente, que tem o desejo de ter uma perfeito. empresa, de empreender, como que ele pode caminhar e se posicionar para respeitar quem está ali acima dele, entre aspas, né? O Moisés, que é o chefe dele, para ele não colocar, como diz os antigos, a carroça na frente dos bois e se machucar todo e machucar mais um monte de gente junto. Então, pegando um gancho aqui, na compreensão do que é sucesso, né? Sucesso é quando a sua preparação ela encontra a oportunidade, e isso Sim. aí resulta no sucesso. Então, desde que você tem consciência de que Deus tem te chamado para algo maior do que você mesmo, porque tudo aquilo que Deus nos convoca é maior do que Sim. nós mesmos, né? E isso vem um sentimento de incapacidade, Uhum. de nos sentirmos incapazes para correspondermos. Então, a gente Medo. medo, né? E isso tudo é muito genuíno, tem que existir isso, porque isso nos leva a depender daquele que nos chamou, Sim, né? sim. Senão não faria muito sentido entender que há algo a ser realizado e estar desconectado daquele que é responsável, né, por manter toda a provisão. Porque quem chama, quem convida, toda a direção que vem da parte do Pai, ele manifesta a provisão. Se o Sim. projeto é de Deus, nós não precisamos nos preocupar com os recursos, porque todo recurso que você precisa diante do projeto de Deus, ele proverá. Isso é uma grande realidade. Sim. E entender essa dinâmica de hierarquia é algo que é uma chave, né? Porque o sucesso de um bom líder está na sucessão. Sim. E você se posicionar durante a tua preparação, respeitando, né? Aí entra a lei da semeadura, né? Tudo que você planta e colhe. Hoje, por mais que você não esteja na posição que você gostaria, talvez como você citou, você está aí como colaborador de uma empresa, embora saiba que em algum momento você vai ter que transicionar para estar à frente do teu próprio negócio. Mas a pergunta que fica é como você tem se comportado nesse processo? Sim. Será que você tem sido leal? Será que você tem sido um servo bom e fiel nesse ambiente? Será que você tem conseguido refletir realmente um caráter genuíno de alguém que carrega a grandeza? Toda a grandeza, né, que Deus gera no coração do homem, ela precisa manifestar, né? Ter uma demonstração prática de integridade, de comprometimento, né? Então, assim, isso diz muito, né? Você saber se comportar em toda a tua trajetória. Você falou aí de lealdade e fidelidade, são duas características que estavam muito presentes na pessoa de Josué, né? Se a gente for observar, de repente querer mergulhar ali nos textos bíblicos, você vai ver Josué o tempo todo meio que na barra da saia de Moisés. Verdade. Onde Moisés vai, Josué está atrás. Onde Moisés vai, Josué está atrás. E eu não sei, vou jogar para você, se Moisés preparou uma sucessão pensando ou se o próprio Deus foi preparando essa sucessão para ele. Porque até onde eu sei, ele vai vivendo, vai caminhando. Ele tem uma desobediência ali que era para falar com a pedra, né? Jesus, ele vai e bate. E lá na frente é tipo Deus fala: ó, vê aqui a terra prometida, Uhum. mas nela você não vai entrar. E é como se desligasse. Ele não estava com nenhum problema de saúde, não estava com câncer, não estava com nada assim, diabetes, estava perfeita saúde. E aí ele vê e ele simplesmente é desligado e a vida ali para ele naquele momento cessa. Né? Tem a eternidade, mas é outra história. E aí é de repente que Deus vai lá e chama Josué e coloca ali, ou ele já vinha sendo trabalhado, é a primeira pergunta, e é trabalhado por Deus, essa sucessão, ou estava sendo trabalhada por Moisés? Na verdade, Deus ele é intencional em tudo que faz. Servimos a um Pai que é intencional. Então nós precisamos valorizar as conexões. Existem conexões que são para o processo inicial, né, para aqueles passos ali, né, necessários. Então Deus te conecta com pessoas para aquele momento. Isso não significa que quem começou vai concluir a Uhum. boa obra com você, mas sobretudo esse discernimento é importante, entender quem Deus está conectando. No caso, é,
no levantar de Moisés, Deus certamente conectou Josué, e da mesma forma que para você viver a plenitude daquilo que Deus te chamou, ele te conecta com pessoas, porque a proposta do reino não é a individualidade, é a coletividade. Ninguém no reino faz nada sozinho. Boa. Tá? Então, quando a gente consegue valorizar, porque existe um princípio, tudo aquilo que você não valoriza sai da tua mão, você perde. Sim. Né? Então, valorizar significa você dar a devida importância àquilo que realmente importa para Deus. Então, se eu estou entendendo que eu estou à frente de um grande ministério ou de um grande empreendimento, eu preciso valorizar as pessoas, ser seletivos, porque somente homens e mulheres da mesma visão conseguem desfrutar da mesma unção. Para todo grande projeto, Deus, ele libera sobre nós uma força capacitadora. Sim. Tanto que quando nós vamos olhar para a história de Josué e Moisés, Josué ele fica em luto ali, em crise, e a direção da parte do pai para ele exatamente é para gerar um despertamento. Olha, você precisa avançar. Não olhe para aquilo que passou, não olhe para aquilo que já é páginas viradas, porque é impossível se avançar para o novo, né? Olhando para o velho. Olhando para o velho. É a história do carro, né? Diante de um para-brisa de oportunidade, você vai querer ficar olhando para o retrovisor que só remete ao passado. Né? Então a gente tem que ter nessa caminhada de sucesso, para que nós não venhamos nos machucar, né, nos frustrar, ter o foco na direção certa. Né? Alinhar, convergir toda a nossa força, concentrar num ponto que realmente vai nos permitir alcançar o resultado esperado. O que você está dizendo é um outro assunto ali da nossa pauta que vai dizer, você está dizendo assim, não se compare. Se Josué fosse se comparar a Moisés, tudo que Moisés fez, os milhões de visualizações, os discos de ouro, as empresas que ele conquistou, os milhões no banco, né? Eu estou colocando de uma forma assim para a gente entender para hoje, né? Anseios do empresário de hoje. Se ele fosse se comparar, ele talvez pegava ali uma depressão, ele ia ladeira abaixo. E aí tem uma parte que Deus vai e fala para ele ser forte e corajoso. Isso que você está dizendo aí é que para ele não ficar olhando para o que passou. Né? Aquela página virou, Moisés foi muito bem, mas Moisés, meu servo, é morto e agora a bola está com você, Josué. Então você está dizendo, tipo assim, comparações não são uma coisa boa, e quando chega o meu tempo, essa frase que eu falei, a bola agora está com você, Josué, a bola agora está com você, Tiago Miranda. Quando chega o meu tempo em Deus, assim como José, com várias pessoas, não é uma coisa história da carochinha na Bíblia. Esse tempo chega para mim, chega para você. Como que eu não me comparo e como que eu sei ou consigo esperar para esse meu tempo chegar? Que não é o mesmo tempo para todo mundo. Primeiro você tem que aceitar que Deus te fez único. Esse é o primeiro ponto. Deus te fez único. E quando ele nos convoca para realizar qualquer coisa na Terra, seja estar à frente de um grande negócio, de um ministério, né? Seja lá o que for, ele nos chama a despeito da forma como nós o encontramos. Sim, porque ele já nos vê na grandeza do projeto dele. Então isso já traz muita paz. Isso, por mais que exista esse olhar, né, depreciativo, mas, sobretudo, é ter a certeza de que a força capacitadora que nós precisamos para cumprir toda a boa obra vem da parte do Pai. O que nós precisamos é assim como Josué, assim como Moisés, assim como Isaías, né? A gente está citando aqui vários personagens bíblicos sim, que nos ensinam sobre a grandeza de um propósito. Eles começam diante da pequenez, Gideão, eu sou menor, minha tribo é menor, mas ter a consciência de como Deus nos enxerga. Então a gente começa a olhar para a nossa vida dando um novo sentido, né? Ressignificando. Então, por mais que eu tenha considere ter as minhas limitações, se Deus me chamou, Ele libera a força necessária. Então, mas para mim saber disso, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, né? Isso. Aí a gente talvez possa estar falando de uma disciplina espiritual de estar acompanhando ali os textos, fazer uma leitura da palavra todo dia, e essa disciplina da oração, que às vezes o pessoal mistifica demais, mas que nada mais é do que falar com Deus. Trocar essas ideias, porque você colocou de uma forma aí que eu já vi a vida de Josué muito mais tranquila. Eu vejo Josué um homem temente a Deus, andando com Moisés, que é um amigo de Deus, né, que a Bíblia relata, e aí entendendo isso,
mesmo que eu não assuma o ministério, mesmo que eu não seja o número um no CNPJ, não seja o dono da empresa, tá tudo bem. Porque a gente entra outra pauta ali, eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Igual você falou, eu não vou ficar para sempre, às vezes, naquilo, mas às vezes eu vou. O Josué, por muito tempo, ele ficou do lado, braço direito, a gente pode dizer, de Moisés. E coube a Deus entender que chegou um tempo que Deus queria que esse Josué agora fosse o número um. Sim. E eu entendo que ele fez um papel muito bom nisso. Então, a gente pode dizer que o segredo para não se comparar e para ter esse sucesso sem dor nesse sentido é essa intimidade com Deus, estar atento ao que Deus fala? Sim, a intimidade é o caminho da grandeza, né? É o princípio primordial, né? Para todo aquele que deseja viver no centro da vontade de Deus, né? E ter sucesso no seu projeto de vida. Só que a intimidade, quando nós falamos em intimidade nos dias de hoje, parece que vem com peso, né? Sim. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar 10 horas no quarto orando? Será que eu tenho que viver uma vida de consagração, isolado do mundo? Deus não nos colocou nessa terra para vivermos isolados. Sim, sim. Pensar em que a construção da intimidade encarando a consagração como isolamento não faz sentido. Nós precisamos nos manter íntegros, retos, andando na luz, como seres iluminados que somos, né? Mas influenciando e inspirando, né, toda a esfera da sociedade a partir daquilo que carregamos. E isso faz todo sentido. Então, intimidade é sinceridade de coração. Às vezes você, diante de tantos afazeres, é claro que nós devemos priorizar, sobretudo, esse momento. Mas talvez a realidade de muitos não permite ter 2, 4 horas ali de conversação com Deus, né? Sim. Porque o que é oração? Oração não é um monólogo que você só pede. A gente precisa desconstruir esse conceito. Sim, sim. Mas é um relacionamento onde você fala, você fica em silêncio, você se conecta e ali você recebe essa convicção no teu interior. E a partir dali o dia fica mais leve. Existe o texto, né, Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Essa passagem ela é fundamental porque o que é a bênção? Presente. Um presente, uma dádiva, um favor concedido por Deus. Sim. Então a realidade que Deus ele quer prover sobre os homens, sobre as mulheres, sobre a humanidade, é um favor, assim como Daniel, na Babilônia, encontrou favor diante de Deus perante aos homens. Né? Ele conseguiu ali não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque ele encontrou o favor. Então essa bênção ela não fica restrita apenas no aspecto financeiro da prosperidade, né? E a prosperidade é uma realidade sim que está na palavra, é o motivo hoje de muita esquizofrenia espiritual, as pessoas confundem muito isso, né? A teologia da prosperidade, mas isso não é o que está sendo compartilhado aqui, mas uma realidade da nova criatura. Se você crê em Cristo, você precisa enxergar a bênção de Deus como um favor que te alcança e que te faz realmente prosperar, frutificar, florescer. É algo que afeta todas as áreas da sua vida. Sim. Então, o sucesso que a gente tem entendido, talvez, a maioria de nós hoje, ele está poluído, ele não vem um sucesso puro. À medida que você vai falando, a impressão que eu vou tendo é que a gente busca um sucesso, o meu sucesso. E aí eu tenho na minha cabeça o meu entendimento de sucesso. Talvez o entendimento de sucesso meu, das pessoas, seja uma casa própria, que não tem nada de mal nisso, mas morar de frente para o mar, um carro zero, se der para ser importado melhor, uma empresa, liberdade financeira. Só que quando a gente olha para a vida de Moisés, um pouco do que você está falando, esse Moisés está completamente prostrado, está rendido à vontade de Deus. Quando eu entendo esse Deus como não só meu Salvador, mas meu Senhor, a minha perspectiva de sucesso talvez mude ou deveria mudar. Porque agora não é mais o meu sucesso, é o sucesso dele, não é verdade? Sim. Isaías 11:19 vai dizer: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É claro que a aplicação está dentro de um contexto, mas a gente pode, como uma revelação profética, aplicar, né, para os nossos dias da seguinte maneira. O sucesso, o que é o sucesso? É um ato de rendição total, né, que revela a obediência. Sim.
como é que é gerada a obediência? Primeiro você ouve. Ouve. E aí você decide fazer algo com aquilo que você recebeu. E nem sempre para ouvir eu vou ouvir de imediato. Às vezes eu tenho que ficar ali Uau. horas ou dias para ouvir uma palavra. Né? Para que haja uma convicção capaz de realmente te conscientizar daquilo, aquilo se tornar uma verdade e você começar a andar à altura do teu propósito, porque não adianta pensar em sucesso se você não desenvolve a linguagem que é exigida para o sucesso, que é a linguagem é uma linguagem da fé, aonde você fala a realidade que você quer viver. Por que muitas famílias hoje, por que muitas empresas estão disfuncionais, ministérios disfuncionais? Porque os líderes, ou você que está responsável, como alguém que poderia fazer a diferença, mudar a realidade, você está tendo um discurso contrário do projeto que você está responsável. Então, eu acredito que a partir do momento que você ouve, você precisa decidir. Porque muitos querem uma resposta de Deus, aí alcançam a resposta. Mas aí vem um ato subsequente. O que eu vou fazer a partir daquilo que eu estou recebendo? Vou murmurar? Vou duvidar? Porque quais são os oponentes hoje da fé? A dúvida, a incredulidade, os questionamentos. Obediência é você dizer sim, mesmo sem entender o como. É você avançar, é você se apropriar. Eu tenho a convicção dessa realidade na minha vida e a partir de agora você falar. Eu me recordo, dando um breve testemunho, eu vim para o estado do Espírito Santo transferido, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, eu sempre falava com a minha esposa. A gente viveu uma vida muito dinâmica de trabalho, ministério, sempre conciliando ambas as coisas. E aí eu falava com ela, um dia nós vamos morar de frente à praia, eu vou acordar todo dia com você. Já declarava isso. Já declarava, ao poder das palavras. A palavra, ela cria a realidade que você quer viver. Sim. E era engraçado, né? Ela falava assim, misericórdia, eu acordar com você todo dia. Eu falei, ela aguenta. Cada um tem o que merece. E aí, e eu falava, e ela, tudo bem, amém, né? Amém, né? Aquele como amém se fosse assim. algo que nunca vai acontecer. Né? Você sonha muito igual José. Uhum. Mas quando você entende que não há nada melhor do que sonhar os sonhos de Deus, você continua no mesmo lugar. E aí, quando eu fui transferido para trabalhar aqui no Estado do Espírito Santo, não imaginava fundar a Igreja Sozoe aqui, não imaginava. Eu servia no ministério, cooperava com a expansão do reino dentro de uma igreja, que me ensinou muito. Mas aí eu cheguei aqui, aonde eu fui morar? De frente à praia. Então perceba que Deus não tem problema nenhum em conceder os desejos do nosso coração. Pelo contrário, Ele só não quer que nós venhamos colocar as bênçãos, aí eu me refiro às bênçãos materiais, que são temporárias e momentâneas, por isso que nós não podemos colocar toda a nossa força e o nosso coração nisso. Nós vamos ter que desfrutar, usufruir. Sim. Com qual entendimento? Se hoje eu colocava 35 jovens no meu apartamento e fazia uma reunião lá abençoadíssima, era cada experiência sobrenatural que nós experimentávamos que fez sentido estar naquele lugar. Não era só para atender um capricho da minha parte. Deus não tem problema em atender capricho de ninguém. Uhum. Ele deseja dar. Mas desde que a gente não perca o foco. Qual é o foco? Se nós cremos em Cristo, nós sabemos que há um encontro que está marcado. Não sabemos a hora, não sabemos quando, mas Ele sabe. E que, sobretudo, tudo que nós nos prontificarmos a fazer precisa ser para a glória dele. Então, o tempo todo andarmos com essa consciência de que nós estamos construindo aqui, ainda que seja temporário, mas tem um impacto eterno. Aí vem a separação. O que é temporário, o que é momentâneo, do que é legado. Nós precisamos andar tendo ações intencionalmente para a construção de um legado, que não é algo que você deixa para alguém, mas é algo que você deixa em alguém. Né? Então, o que vão lembrar? Diferente de herança, né? Diferente de herança, perfeito. Porque a herança é isso, você deixa para alguém, né? Você está falando então de maturidade. Maturidade. Porque quando a gente, fazendo paralelo, continuando a vida de Moisés, a gente pode dizer que ele era rico, ele morava num castelo, ele tinha acesso servos, servas, melhores comidas do mundo, né? Era a nação mais potente na época. Talvez não tinha na conta bancária dele os valores, né? A Bíblia não fala detalhes sobre isso, mas ele tinha tudo que o dinheiro e o luxo pode comprar à disposição dele. E aí, em algum momento, ele vai amadurecendo no processo, e aquilo que você falou, do propósito lá de trás, e chega um momento que ele comete uma ação, talvez desesperada, por ver um ato que ele entendeu por de injustiça, aquela parte quando ele vai lá
para libertar um judeu, um hebreu do povo dele, ele acaba, por consequência, matando um egípcio. E aí ele foge, e ali eu costumo dizer que é o segundo tempo da vida de Moisés. Primeiros 40 minutos ou 40 anos ali no palácio, e agora os segundos 40 minutos no deserto, onde talvez a gente pode dizer que Deus vai amadurecendo ele cada vez mais. E se a gente for olhar do ponto de vista de sucesso, de tudo que tinha à disposição dele, agora ele está no deserto. Agora à disposição dele tem muito trabalho. Verdade. Tem uma mulher que não sei se ela é muito tranquila. Tem ali cabra para ele tomar conta, um sogro. Ou seja, ele saiu de uma vida de glamour, talvez, e agora está numa vida aqui de chefe de família. Tocando o rebanhozinho todo dia, tira um leitinho aqui, talvez uma carninha no mês, coloca no sal para poder fazer um churrasquinho. Uau, mas isso aí é legal, porque você tá, isso fala de processo. Sim. Processo. E vai amadurecendo. E Deus ele quer nos amadurecer com o processo. Muitas vezes recusamos o processo que Deus ele utiliza para nos tratar e nos forjar. Por exemplo, olha o histórico de Moisés. Moisés nasce num tempo em que havia uma ordem do faraó para que todas as crianças que nascessem naquele período de 2 anos para baixo que fossem realmente aí aniquilados. Então ele já nasce dentro de um contexto de perseguição, de muita luta. E ali Deus ele proveu os meios, porque enquanto a promessa, tem um louvor que diz, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Sim. Marquinhos Gomes. Marquinhos Gomes, olha aí. E pegando isso aí, fazendo uma analogia aqui, é mais ou menos esse o caminho, né? Deus sabe. E ali nós vamos olhar Moisés, ele não se vitimizou, ele poderia ter se vitimizado, Sim. né? Mas pelo contrário, ele ressignificou, ele deu um novo sentido para a sua vida, e ele decidiu, quando ele olha aquele cenário de um hebreu lutando contra um egípcio, aquilo ali ativou a natureza dele, ativou o propósito dele. Só que todas as vezes que nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, manipular algo, é um problema. Nunca, e aqui fica uma dica, nunca tente colocar a sua mão onde somente Deus pode operar o milagre. Quando ele tentou manipular ali, fazer justiça com as próprias mãos, deu errado. Ele adiou ali, ele adiou ruim, o processo. Teve que picar a mula. Ele adiou a promessa, mas mesmo assim, Deus usa das nossas escolhas realmente para trazer o ensinamento. Então, eu acredito que olhar para a história de Moisés, Josué, tem muitos personagens que a gente está citando, é entender que sucesso, você precisa compreender a razão pelo qual você existe, e isso é fácil. Tem gente que acha que tem que fazer curso, tem que viver, né, 1 ano aí de uma imersão para descobrir o teu propósito, né? Ir para a Índia, né? Misericórdia, não precisa. Você precisa aprender a ouvir o testemunho interior, né? Que o Espírito Santo, né? Ele traz essa clareza. E aprender a se movimentar, não se vitimizar jamais. Igual Moisés podia ter falado, eu sou o patinho feio da história, né? Ninguém me ama, minha mãe me abandonou, e coisa e tal. E permanecer com os mesmos resultados, né? Nada muda até que você decida começar. A gente pode concordar que Moisés tinha, não sei se uma visão além do alcance, ou uma maturidade, porque tenta imaginar você no lugar dele hoje. Você está vivendo ali uma vida, no entendimento da maioria das pessoas hoje, de prosperidade. Você está com tudo, está arrebentando, está morando bem pra caramba, vestindo melhor, a nata da moda está ali, está comendo o que tem de bem melhor, se for o caso, né, não é o caso dele, mas a mulherada, enfim, tudo que pode o dinheiro comprar estava à disposição dele. E aí agora ele vai para um lugar completamente diferente, desprovido de todas essas coisas. A gente tem muita história, muitos cases de sucesso de homens e mulheres que por vezes estavam numa empresa, às vezes era um empregado, não era o líder lá, e em algum momento deu errado. A empresa fecha, ele é dispensado, e aí agora esse cara ele tem que começar tudo de novo. Se a gente for olhar um pouco a história de Moisés ao pé da letra, literalmente ele começou tudo de novo. Ele saiu com o que a gente chama de uma mão na frente, uma mão atrás, e pior ainda, né? Com gente atrás dele por um crime que ele cometeu. Aí ele tem que fugir, se esconder,
talvez lá no palácio, por algumas amizades, alguém fez uma vista grossa para não ir tão atrás, mas zerou o game, igual você gosta de dizer. E aí agora começa Moisés. E aí pode ser, começa o João, começa o Alex, lá do deserto. Não tenho nada, estava devendo para todo mundo, tem que começar do zero aqui. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho empregado. Como que eu aprendo com Moisés para ter uma cabeça boa, para não só matar o cara, mas para também não se matar? Porque para a gente hoje em dia pode parecer uma tragédia. Você tem tudo num dia e de repente no outro dia você não tem nada. Mas daquele nada, você estava falando de propósito de Deus, é onde Deus começa uma nova fase na vida dele, uma nova história parte dali. Ó, Moisés é clássico, né? Porque Moisés foi alguém que aprendeu sobre maturidade, de fato, em cada processo em que ele enfrentou. Na pele, né? Na pele. Você falou sobre, né, começar e você investir tudo aquilo que era necessário para um projeto e aquilo ali não dá certo, quebrar, Sim. entrar em endividamento, né? Tudo faz parte de um aprendizado. Eu costumo dizer que o inteligente ele aprende errando e o sábio aprende com o erro dos outros. Quando eu olho para Moisés, eu vejo alguém que desenvolveu o autoconhecimento. Essa capacidade dele aprender a gerir suas próprias emoções, identificar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E o autoconhecimento é a chave para recomeçar. Além de recomeçar, é provar que a fé não morreu, né? Sim. A fé está ativa. Entra a história de Pedro aqui, que com toda a habilidade que tinha, com toda a destreza ali em manusear as particularidades da pesca, da atividade da pesca, mas ele volta frustrado. Eu imagino isso um empreendedor que abriu o negócio, não foi para frente, criou uma expectativa, não desenvolveu, e agora ele volta frustrado. Fracassou. Uma coisa é eu tentar na força do meu braço. Tem uma passagem em Provérbios 16:9 diz que o homem em seu coração ele faz planos, mas o Senhor determina os passos. Se nós compreendermos essa realidade, já é uma chave, porque são dois aspectos. Nós precisamos fazer aquilo que está no nosso alcance, ok? Sim. E isso nos permite fazer o quê? Planejar e desenvolver esse autoconhecimento. O que é um ponto forte? O que é um ponto fraco? O ponto fraco eu vou potencializar. Eu vou empoderar, eu vou melhorar isso aqui. Porque para que esse empreendimento ele avance e eu tenha sucesso, eu preciso enxergar meus pontos fracos. E o ponto forte? Eu vou realmente aí colocar mais pressão ainda, potencializar para que eu me torne um especialista. Então, quando a gente parte desse entendimento, Provérbios 16:9 vai dizer, olha, o homem em seu coração faz plano. Então, tem que planejar. Moisés tinha planejado, mas ele planejou da maneira errada. Pedro estava frustrado porque ele estava algo rotineiro, algo que era habitual, ele está fazendo ali diariamente. Mas quando Deus entra no circuito, a bênção do Senhor enriquece. Porque debaixo de uma instrução que vem de Deus para a nossa vida, aquilo que dá errado começa a dar certo. Aquilo que um dia foi frustrado floresce. Por quê? Porque agora nós estamos na rendição total à direção que vem de Deus. Né? E aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos. Sobretudo, nunca parando de melhorar. Aonde fracassamos quanto ministério, quanto pessoas, quando nós achamos que já é o suficiente, alcancei o sucesso. Qual é o meu sucesso? Depende, né? Para alguns, sucesso é construir uma família, para uns, sucesso é só ter uma casa, um carro, mas diante da realidade que Deus tem para cada um de nós, sucesso vai muito além do que todas essas coisas materiais. Boa. É uma vida que realmente exala paz, em que nós não somos abalados e que, sobretudo, aprendemos a nos mover diante de toda a realidade do mundo que estamos enfrentando. Não importa a crise econômica, não importa a esfera governamental, como está andando, mas nós estaremos ali posicionados com o Senhor. Amém? Amém. A gente continuando olhando para a vida de Moisés, na onisciência de Deus, a gente vê um Moisés no palácio, aparentemente aos olhos do homem de sucesso, e a gente tem a perspectiva de Deus, que chama Moisés de libertador. Talvez esse é o maior propósito dele. E aí agora esse cara ele vai para o deserto. E no deserto Deus começa a desenvolver nele outras competências que ele não tinha acesso ao palácio.
Talvez a primeira delas é a sensibilidade. Tem uma passagem ali que vai falar da sarça, que ele passa e viu a sarça ardente, né? Outras traduções pegando fogo. Só que ele para. E eu acredito que porque ele parou para dar atenção àquilo, aí e a Bíblia não fala quanto tempo, se foi alguns segundos, alguns minutos, ou quanto tempo, ele ouviu uma voz, que era a voz de Deus, que saía de dentro daquele fogo, de dentro daquela sarça, e chamou ele. Né? Tira as sandálias dos seus pés e tal. E ali começa uma história de alguém que ele havia ouvido falar, mas que ele nunca tinha ouvido dessa própria pessoa, que é o relacionamento dele com Deus. E ali ele começa um caminhar, e essa parte do libertador, ela começa a crescer. Você estava falando de sucesso, eu estava vendo, talvez a gente está a vida toda vivendo numa vida boa, bacana, numa nice, que nem o pessoal antigo diz, e aí acontece uma reviravolta, a gente acha que bagunçou tudo, a gente vai chorar para Deus às vezes, ou né, quer se matar, qualquer coisa assim. Só que às vezes a gente não percebe que o próprio Deus está reposicionando a gente para uma nova missão. Porque agora o que ele começa a fazer? Ele, né, tem a família, começa a cuidar de gado, acho que a gente pode chamar assim, das ovelhas, e chega um momento que Deus pergunta para ele uma coisa que você gosta muito de dizer: o que você tem na mão quando chega de fato a tarefa? Ele era o cara que era governado, por mais que ele fosse um príncipe, ele tinha lá o governo de Faraó. E aí agora Deus está. Foi uma promoção, só que ele não sabia. De governado, você vai passar a ser o governante. Porque agora você vai cuidar do meu povo e eu vou te enviar a Faraó para você dar a notícia a ele que deu para ele que acabou, que eu quero o meu povo de volta. Ou seja, você se torna, Moisés, uma espécie de manager, de gerente do próprio Deus. Porque é Deus falando, ele ouvindo e executando. Piamente, por mais louca que possa ser, as instruções, ele vai lá diante desse faraó para libertar todo um povo. O que a gente pode falar mais sobre isso? Quando eu não consigo ver o que Deus está fazendo, que eu penso que é uma tragédia, não sei se é uma palavra muito forte, mas tipo assim, é uma desgraça que aconteceu comigo. Mas não, Deus está ali com você o tempo todo. Ele falou, não, meu filho, eu não posso te contar porque senão eu vou atrapalhar, mas você está indo aqui numa coisa muito importante. Isso de fato vai ser o sucesso. Né? Quantas pulseiras ou cordões ou roupas novas você tinha naquela fase da sua vida? Você veio amadurecendo, eu venho trabalhando com você, e agora você vai trabalhar em parceria comigo, Deus falando, para libertar o meu povo. Se eu não me engano, eram mais de 400 anos de clamor do povo. O entendimento que eu tenho por clamor é de uma oração chorosa. Não é uma oração, Deus me ajuda, é uma oração desesperada. Então Deus está 400 anos ouvindo esse clamor desesperado do povo dele. Em algum momento, que ele não conta para a gente, ele separa esse cara que tem uma vida linda, às vezes aos nossos olhos, principalmente a gente que mora aqui no Ocidente, nesse tempo, nessa época, e aí Deus destrói a vida do cara, porque agora ele vai andar de chinelinho de dedo, lá no deserto, sem ar-condicionado, sem mulherada para abanar, sem uvinha na boca, mas, você falou de propósito, acho que ele entra numa outra dimensão de propósito e intimidade com Deus. Para né, concluir esse entendimento, né, eu considero que precisamos desenvolver 3 virtudes. Consciência, que é essa capacidade de enxergar onde eu estou, o que Deus deseja para a minha vida, e aquilo que é necessário eu entregar, priorizar, me envolver, me empenhar para estar no centro da vontade do Pai. Isso é difícil. Difícil. Mas para que nós possamos nos manter firmados numa instrução divina, mesmo quando as coisas parecem não estar no controle, porque quem disse que é fácil você permanecer em uma instrução que parece que está tudo dando errado? Quem disse que quando Deus fala as coisas vão ser assim? Na hora, né? Na hora, né? Às vezes existem processos que demoram talvez anos, né? E a gente décadas, e a gente precisa permanecer, né? Então, o primeiro ponto é consciência, que é essa capacidade que você tem de enxergar, né? O segundo ponto é o compromisso, né? Que envolve realmente aí essa prioridade, né? Esse compromisso para que realmente você venha priorizando, se entregando como convém,
E o último ponto para mim é a constância, que fala da perseverança. Então eu preciso ter consciência para enxergar, eu preciso ter o compromisso para permanecer até o fim, e eu preciso ter realmente essa constância que me faz alcançar o resultado esperado. Esse compromisso e essa constância talvez expliquem por que aparentemente às vezes Deus leva anos para promover a gente de um lugar para o outro, né? Que a gente acha muito ruim, talvez os 40 anos de Moisés no deserto, para ele chegar no ponto de maturação perfeita para ser apresentado diante de Deus e diante de Faraó, né? Que representa a missão que Deus deu para ele. Talvez seja o ponto de maturidade dos 16, 17 anos que José tem que ficar esperando em situações adversas, e a Bíblia vai falando que José prosperava. Talvez é o ponto que você está esperando de um ministério, ou eu de uma empresa, ou você, uma empresa, um ministério. Parece que é um longo período, mas. E a gente reclama, né? A gente não vai ser mentiroso aqui, né? A gente reclama, a gente esperneia, igual criança pequena, e Deus mantém ali firme, porque o pai responsável, ele ama, ele cuida, e ele não vai abrir mão por um capricho meu. Então ele vai manter o choro, o meu choro não vai comover ele ao ponto dele mudar o propósito dele na minha vida. Nos meus dias mais sóbrios, eu consigo dizer para Deus obrigado por tudo isso que aconteceu, por tudo isso que está acontecendo. Mas tem dia que as emoções estão bêbadas e a gente não está tão sóbrio. É reclamação e choro, e por que que demora, e por que que não acaba, e quando é que chega, cadê a promessa? É por isso que nós não devemos andar pela vista, mas pela fé, né? Segundo Coríntios 5:7 vai trazer esse entendimento aí para nós, né? Em mantermos os nossos olhos fixos nas promessas e avançar. Essas virtudes, elas são os pilares para o sucesso: consciência, compromisso e constância, porque são realidades que nessa nova vida em Cristo, elas são desenvolvidas pelo Espírito Santo. Então não é algo que se nós fôssemos desenvolver, se fôssemos desenvolver sozinhos, teríamos grande dificuldade. Sim. Mas agora em parceria com a divindade fica mais fácil, fica mais prático. E por que nós precisamos desenvolver isso para chegar ao sucesso, que é a vida abundância, a vida plena? Né? Porque são habilidades espirituais que realmente nos permite crescer, que permite gerar frutos duradouros, que nos permite realmente completar essa boa obra. A gente teria muito mais coisas para falar sobre esse assunto, a consciência, a constância. Se a gente for pensar como empresário para atender um cliente, seja você vendendo um produto, um serviço, ou empreendendo, até mesmo se seu cliente você for ver ele como um membro da sua igreja ou visitante, tem aí uma ladeira que a gente pode subir por horas. Mas eu vou devolver para o Tiago deixar suas considerações finais para aquela pessoa que está nesse momento, que ela acha que a vida é uma tragédia, que tudo acabou, e que Deus não me ama, Deus não me quer, tem uma nuvenzinha negra em cima da minha cabeça, e Deus mentiu, alguém me enganou, e nunca chega. O que teria a dizer para essa pessoa? Talvez você esteja se sentindo desencorajado, desmotivado, sobrecarregado, né? Reserve um tempo, né? Que seja alguns minutos, se você tiver uma disponibilidade maior, uma hora que seja, para que você possa alinhar com o Pai. Acho que começa por aí. Tudo começa nele, né? Por ele, para ele são todas as coisas. Então esse ato de rendição, no momento que você não consegue enxergar nada, que tá tudo meio, né, embaçado, a melhor coisa que nós devemos nos fazer é sair da cena. A gente só consegue ter uma percepção melhor do que é necessário confrontarmos para que haja a mudança necessária quando nós estamos realmente com as nossas emoções equilibradas. E só há um único caminho para isso, né? Potencializarmos aí o nosso interior com o Pai. E aí, a partir disso, as coisas vão ficando mais claras e a instrução necessária que você precisa realmente vai ser gerada no teu coração, e você vai ter uma percepção melhor das coisas e como resolvê-las para que você possa avançar. Então é isso, gente. Empreender, sucesso não é só trabalho. É preciso também investir tempo com Deus. Você nunca está gastando tempo com Deus, você está investindo. Uau. E Axios, não sei se você já sabe, lá no nosso canal você pode conferir, dar o joinha, ativar o sininho para o próximo vídeo,
Axios, ela vem da palavra grego e, grosseiramente, ela significa equilibrar os pratos na balança. Ou seja, essa coisa que ele Bom, está falando de eu tenho que estar com Deus, eu tenho que olhar a empresa, eu tenho que controlar minhas emoções e o meu tempo. E está aqui um especialista em desenvolvimento humano e gerenciamento de tempo. Eu creio que a gente vai ter mais tempo, mais oportunidades, e agora a gente vai valorizar o seu tempo para que você possa meditar sobre tudo isso que foi dito. Se você gostou, já curte, compartilha, assiste de novo e comenta, porque é importante para a gente o seu comentário. Grande abraço e até a próxima.